Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana Despertar para a Vida. Meu nome é Isis Del Corso, eu sou médica de família e assim como você, eu também já tive depressão. E essa semana nós estamos vendo qual é o caminho para você superar a depressão, transformar a dor em bem-estar e recuperar a sua saúde mental mais rapidamente. E eu sei que talvez você que esteja aqui já nem acredite muito que isso possa ser verdade ou que pareça quase até impossível, já que você muitas vezes até se acostumou com essa forma de viver com a depressão. Mas eu queria dizer que você merece, você pode viver a vida na sua plenitude, apesar da depressão. É possível sim você superar a depressão, conseguir transformar realmente essa dor em bem-estar e conseguir viver, ver que não é normal isso que você está vivendo. Eu vou te mostrar aqui algumas pessoas que estavam aí do lado de lá, de onde você está, também com depressão e conseguiram modificar suas vidas, perceberam que não era normal viver mal daquele jeito e de que era sim possível transformar e reescrever as suas histórias. Então vou te convidar a assistir esse pequeno vídeo para escutar essas pessoas que tenho certeza que você vai se identificar de alguma forma com elas. Pode parecer difícil dar o primeiro passo, mas depois que dá, vai tudo indo bem, tem que ter coragem. Eu vivia deprimida o tempo inteiro, me sentia vazia e tinha aquele sentimento de não pertencer à realidade. Parecia que a realidade era sonho, e daí quando eu sonhava, o sonho parecia realidade. Normalmente eu não tinha nada na cabeça, ficava só um vazio. Ia tudo no automático na minha cabeça. Tive mais pro começo do ano passado, final do ano passado. Começo desse ano, acho que foi uma ou duas vezes só. Eu quase não fico deprimida, são bem raras vezes. Eu não tenho mais tanta crise de ansiedade que nem era antes, que era praticamente todo dia, às vezes 3 vezes por dia. Minha energia vital voltou bastante também. Eu tô procrastinando menos. Tô conseguindo aproveitar a vida de novo, melhorei bastante. Eu me sinto outra pessoa, às vezes, quando eu paro pra pensar no meu eu de antigamente, nem parece a mesma pessoa. Eu paro pra pensar também nas coisas que eu fazia, eu fico questionando minhas atitudes meio insalubres. E foi bem mais eficaz do que um acompanhamento normal de 2 em 2 meses, que nem eu ia no psiquiatra anterior. Porque você estava ali me dando suporte, você me ajudou a regular meu sono, a minha rotina. Me ajudava também mandando aqueles vídeos motivacionais. É bom se sentir apoiado assim, porque no começo do ano passado eu fui num psiquiatra. Se a consulta durou 15 minutos, foi muita coisa. Eu saí de lá me sentindo péssima. A gente, quando tá deprimido, em estado crítico assim, só precisa de apoio, por mais que às vezes não queira ficar sozinho, é bom ter um suporte para se sentir menos sozinho. E também a gente sabe que tem alguém se preocupando, daí já dá uma animadinha. Não dá para normalizar a situação, se acostumar, que nem eu era antes. Eu vivia deprimida e ficava pensando que tava tudo bem, que tava tudo normal. Só que daí eu comecei a ver em volta e vi que tava todo mundo vivendo a vida, indo pra frente, e eu tava estagnada. Pode parecer difícil dar o primeiro passo, mas depois que dá, vai tudo indo bem. Tem que ter coragem. Tem que pedir ajuda, por mais que não queira desistir. A gente que tá no fundo do poço ou pode cavar mais, ou olhar pra cima e tentar sair. Foi bem difícil procurar ajuda, mas eu vi que eu tava precisando. Eu vi que não tava certo eu ficar deprimido o tempo inteiro, me sentindo fora da realidade. E não era algo normal. E que não dava pra continuar vivendo daquele jeito, que uma hora ou outra as consequências iam vir, né? Pode ir sem coragem também, porque tem coisa que a gente fica pensando muito, não dá, é só ir fazer. Se você chegou aqui desanimado e sem nem conseguir imaginar que poderia ser feliz de novo, quero te dizer que tenha esperança, retome essa esperança e todas as forças que você ainda tem, porque é assim possível. Eu mesmo já estive do lado de lá, já estive com depressão e hoje estou aqui compartilhando todo o meu conhecimento com você, tanto como médico como de alguém que já viveu os dois lados e sabe que é sim possível.
Na primeira aula dessa semana, nós falamos sobre os 4 principais erros que as pessoas cometem que impedem elas de transformar essa dor em bem-estar e que acabam permanecendo, contribuindo para que essas pessoas, e para a maioria das pessoas, permaneçam no estado de sofrimento. Esses 4 erros tanto contribuem para que você adoeça, quanto te impedem de você transformar a tua dor em bem-estar, de você sair desse lugar da depressão, para que você recupere a sua saúde mental. Então, se você não assistiu essa aula ainda, convido você a parar essa aula 2 e assistir primeiro a aula 1, para que essa transformação faça muito mais sentido e que seja verdadeira transformação para você nesse processo. Agora, se você já assistiu essa aula, é só seguir aqui comigo. A maioria das pessoas que chega até mim confirma de que já está vivendo 2, 4, 10, às vezes 20 ou mais anos com a depressão. E relata que muitas vezes já estava usando a medicação, mas que percebe que ela não é o suficiente. E o questionário que vocês gentilmente preencheram para que eu pudesse rechear ainda mais e personalizar ainda mais essas aulas para vocês, confirma esses dados que eu já vejo há tantos anos, há mais de 12 anos no meu consultório, né, que 47% de vocês não têm estratégia nenhuma ainda conhecida para conseguir superar a depressão, e 45% de vocês diz que toma medicações. Mas se você está aqui, de novo, é porque essas estratégias, né, ou a ausência delas não está sendo suficiente para você mudar a sua vida. Então, sinta-se mais uma vez acolhido, né, esse é um momento de acolhimento mesmo, não se sinta de maneira alguma culpado ou frustrado ou envergonhado por esse processo. Porque a gente sabe que a depressão afeta todo mundo, né? Eu mesma que tenho conhecimento na área, que estudo isso há tantos anos, que já ajudei milhares de pessoas, mais de 17 mil pessoas nessa minha jornada, só com queixas de saúde mental e depressão, mesmo assim também fui vítima dela. Mas é possível a gente transformar essa história e você passar para o lado de cá também. E os estudos científicos mostram mesmo que 40 a 50% dos casos de depressão não respondem bem às medicações. O jeito certo inclui tudo o que você pode fazer na prática, no seu dia a dia, para te ajudar a se movimentar em prol da sua melhora, se movimentar em direção à sua melhora. Então, o jeito certo pode estar associado ou não à medicação, mas a gente envolve uma série de ferramentas. E depois de muito estruturar, né, esse jeito certo, esse método, eu divido ele em 3 fases para que ele possa acontecer. 1, descobrindo o problema, fazendo um plano e mudando a situação. Vem comigo. Para a gente descobrir o problema, você pode pensar, puxa Isis, mas é óbvio, se eu estou aqui, estou com depressão. Mas será que é mesmo depressão? Ou qual tipo de depressão que é? É uma depressão muito forte, muito grave ou não? Há quanto tempo que você sente que você sofre esses sintomas? Né? E desses sintomas, quais te incomodam mais? Isso tudo diz muito a respeito do teu quadro, da sua depressão, e isso é muito importante, é fundamental para a gente seguir nessa jornada. Agora, o passo número 2, para a gente fazer um plano. Né? A gente vai pensar como que eu posso te ajudar, né? O que a gente vai fazer agora, imediatamente, o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? A médio prazo e a longo prazo, mais para frente, lá no futuro. Então, é um planejamento completo que a gente tem que fazer. Né? Quanto tempo esse tratamento, essas abordagens vão durar, vão ser necessárias? Como que a gente vai começar? Quando a gente vai começar? De que forma você vai começar ou vai colocar em prática esses passos? Né? Qual o melhor tipo de tratamento para você? Quais ferramentas, quais estratégias, né, a gente vai usar para te ajudar no seu caso específico? Entende como é bastante complexo? Parece, na verdade, né? Mas na prática você vai ver que é muito simples da gente colocar em prática, tendo essa forma correta de tratar. E para a gente mudar, então, efetivamente, essa situação, né? O que precisa fazer, né? Como que você vai fazer isso, quanto tempo vai levar, como que você vai começar, como melhorar cada vez mais, né? E se você começar a voltar a se sentir mal, o que você vai fazer? Isso é normal, isso não é normal? Então assim a gente vai chegando no terceiro passo, né? Que é para mudar a tua situação, definitivamente. Então tudo isso é importante, dá uma olhadinha aqui como que foi a história e o processo dessa minha paciente. Então, eu achava, né, eu pensava que, tipo, não ia funcionar, digamos. Porque, tipo, eu achava que, tipo, era uma coisa que ia passar com o tempo, eu achava que, tipo, era uma coisa normal, assim, também. Só que daí, conforme foi passando as consultas, tipo, eu fui vendo que realmente vai ajudando.
tipo, tava mais fechada, tipo, eu não conseguia me abrir mesmo. Porque às vezes eu acabava, né, me menosprezando muito pra, tipo, meio que ver os outros bem. E eu comecei também a perceber de que eu também, tipo, era uma pessoa, entendeu? Tipo, eu também tinha que me preocupar um pouco comigo. E isso fez com que, tipo, eu achava que, tipo, tava tudo bem e que era normal fazer coisas como, tipo, chorar todos os dias, me sentir pra baixo, me diminuir entre outras pessoas, assim, sabe? Eu achava, tipo, que era uma coisa comum de todo mundo. Ah, hoje em dia, tipo, não sei explicar, mas meio presa, assim, tipo, eu não conseguia demonstrar minha felicidade, porque eu sempre fui, tipo, uma menina super alegre. Eu sinto que, tipo, depois do tratamento, eu voltei a ser a Nicole. Mas, tipo, eu gosto de me olhar no espelho e, tipo, me ver assim, eu fico bem mais feliz com a minha imagem. Então, para você ver que para cuidar da depressão do jeito certo, a gente precisa envolver tudo, o corpo, a mente e o coração. E eu falei agora há pouco que é complexo, né? Mas eu vou te dizer, a parte complexa fica comigo, a parte simples fica com você. Porque do jeito certo é possível fazer, independente da sua escolaridade, independente da forma, do conhecimento que você já tenha ou não da depressão, independente de quanto tempo você está aqui nesse processo, independente de você já tenha feito outras coisas ou não para melhorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento certo para você superar a depressão e recuperar sua saúde mental mais rapidamente. Então, para a gente começar a colocar em prática ainda hoje nessa aula, eu vou te convidar a pegar um papel e uma caneta para você anotar e a gente vai fazer um roteiro da sua depressão, um roteiro dos teus sintomas, para você conseguir perceber ainda hoje o que faz mais sentido para você, qual é o seu real estado, tá? Então, a nota número 1. Há quanto tempo que você se sente mal? Se já faz mais de 2 anos, eu vou te dizer que essa depressão não vai passar sozinha. Ou se você já tenha tido depressão antes, né, e esse é um segundo caso, ela não vai passar sozinha. Então é bem importante que você esteja aqui, que você não desista, que você realmente dê esse próximo passo para tratar. Tá? Para que você não perca mais anos da sua vida. A depressão é a doença que mais incapacita pessoas no mundo, que mais afasta as pessoas do convívio familiar, do convívio social, do trabalho, da escola. Então, o prejuízo, além da vida, o prejuízo financeiro, ele é enorme por ano e eu não quero que isso aconteça com você. Então, a gente cuidar do tempo é cuidar da nossa vida, tá? Então, tente refletir mesmo, quando que começaram, independente se foi o teu diagnóstico mesmo ou não, né? Mas quando que começaram esses sintomas, quando que você percebeu que você estava diferente, quando que você acha que começou? E anota ali o tempo. Agora, pergunta número 2, quais são os sintomas que mais te incomodam? Porque sim, a depressão, por mais que seja uma doença muito comum, ela é muito diferente, se manifesta de formas muito diferentes nas pessoas. Por isso que a gente olha pessoas, né, que têm depressão e que a gente às vezes não imagina que tem depressão, ou que às vezes cometeram um suicídio, a gente pensa, puxa vida, mas ela não parecia que estava tão mal assim, porque ela se manifesta das mais diversas formas. Eu quero que hoje você pare e reflita como que ela se manifesta para você. Então anote desses sintomas que te incomodam, coisas como mudanças no sono, você está dormindo mais ou está dormindo menos, sente muito cansaço durante o dia ou fica desperto à noite, mudanças no teu apetite se houver, né? Tá comendo muito mais porcaria, ou tá tendo alguma coisa específica alguma fome de alguma coisa específica, né? Ou às vezes perdeu totalmente o apetite, tá até perdendo peso. Anote também se você tem dores no corpo, né, e quais lugares que essas dores se manifestam, porque a gente aprende muito também, né, sinais que o teu corpo te dá quando a tua saúde mental não está boa. Também a tua irritabilidade, o teu humor como está, né, se você tem tido muito mais irritabilidade ou não, se você tem vontade de chorar, se você chora, se você tem crises de choro, ou às vezes se você não consegue chorar, até gostaria de chorar, né? Também anote coisas como se você tem tristeza profunda, ou um cansaço que não passa, tudo isso importa, e isso, tudo que, mesmo que não pareça diretamente relacionado com a depressão, se te incomoda, eu quero que anote aqui, tá? Porque pode ser que seja sim relacionado, mas muitas vezes você não percebe. Tá? Então esse é o momento de você se perceber. E agora o passo número 3, quando você terminar. Agora você segue aqui comigo na aula, depois você repete essas partes para fazer, né, repensar nesse exercício com calma, tá? Então agora o que você já fez para se sentir melhor? Porque muitas vezes a gente está se sentindo mal e a gente
tenta fazer coisas para melhorar. Então, que coisas foram essas, né? Você se sentiu melhor com elas ou não, né? Ou muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, o que acontece na maioria das vezes, a gente acaba não fazendo nada, né? Então aqui pode ser coisas como, por exemplo, se você estava triste, você parou, tirou um tempinho no fim de semana para ir dar uma volta no seu bairro, para ir dar uma volta no parque, ou se você assistiu uma série que você gosta. Então se perceba, né? Tente perceber o que você já fez para se sentir melhor, tá? E se você ainda não fez, a última perguntinha agora, para a gente não se estender mais, porque isso a gente vai ficar durante muito tempo trabalhando com essas coisas, né? Se você não fez, se tem alguma coisa que no teu coração muitas vezes, não tenha vergonha de escrever, esse papel é para você, tá? O que você poderia fazer para se sentir melhor? O que você fazendo melhoraria, te ajudaria a se sentir melhor? Tá? Seja bem sincero e honesto com você, você não precisa compartilhar esse papel com ninguém se você não quiser, mas é bem importante que você vai conseguir se analisar, se perceber, se entender e se olhar de uma forma muito mais assertiva, né? Você vai parar de olhar para o problema, que é normalmente como a gente faz, para começar a olhar para a solução. Então, além dessas, né, de todas essas vantagens, quando você para olhar esses dados e pensar sobre isso, você consegue realmente entender o que é prioridade para você. Porque com a depressão, parece que tudo é urgente, a mente fica bagunçada, você não consegue pensar ou raciocinar de forma correta, de forma usual, né? O padrão cognitivo das pessoas fica alterado. Então é muito importante você conseguir fazer essa relação, porque você vai conseguir perceber o que faz sentido para você ou não, ou coisas que você achava que eram importantes, talvez não sejam tantas, né? Ou não te incomodam tanto. Então, por isso que essa reflexão, né, essa escrita terapêutica é tão importante para te ajudar a dar o primeiro passo aí, mais um passo, né? O primeiro passo a gente já deu aí na primeira aula em direção à sua saúde mental, em direção à sua superação da depressão, a transformar essa dor em bem-estar. E durante esses meus 12 anos, né, de formada, dessas mais de 17 mil pessoas que eu atendi só em saúde mental, né, e depressão, eu já experimentei de todas as formas de tratamento, né, e de acompanhamento presencial, residencial, no consultório, em grupo e à distância também. Então, eu queria te dizer, né, que hoje a gente tem na literatura científica estudos que mostram que o acompanhamento em grupo traz muitos resultados para a saúde mental, né? O acompanhamento à distância tem os mesmos resultados que o acompanhamento presencial. Então, apesar daí da pandemia ter trazido essa vantagem para a gente, se a pandemia teve uma parte positiva, foi essa de permitir esse cuidado à distância, né? Oficializar, estruturar, respaldar por leis também para tornar de forma muito segura, mas a gente consegue validar, né, e saber que tem pacientes que moram aí longe, né, em outras cidades, outros estados, outros países. Eu atendo pessoas de outros países também, tenho esse prazer de saber que a minha mensagem chega longe. Então é possível sim, né, eu aqui do meu cantinho conseguir te ajudar aí no seu cantinho também e a gente caminhar juntos, né, porque uma vez que você está aqui dentro, você não está mais sozinho, gosto de te lembrar. Bem, eu ensinei o máximo de coisas que eu conseguiria ensinar numa aula, né? O conteúdo começa aqui, ele não para, muito pelo contrário, tem muita coisa para a gente abordar e para a gente estruturar. Mas o nosso tempo é limitado. Então eu queria te dizer que se você quer, né, tem pessoas que já me procuraram e falaram que tem interesse numa versão mais aprofundada, mais estruturada, né, mais densa, mais completa, eu tenho essa solução para você, é a comunidade Bem Me Quer. A gente vai abrir muito em breve as inscrições para essa comunidade para você. E agora nessa semana, né, incrível, a gente preparou uma oferta imperdível na Black Friday para você, né, que já me acompanha, não conseguiu entrar ainda nas outras turmas, ou para você que está me conhecendo agora também ter essa oportunidade de finalizar aí esse ano 2024 de uma forma melhor do que você começou, né, e você entrar em 2025 aí também já mudando a sua vida, né, de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais conseguindo enxergar efetivamente, né, esse futuro brilhante que tem para você. A gente vai abrir em breve, tá? Mas por enquanto quero que você lembre de tudo que você já aprendeu aqui comigo.
tantos erros na primeira aula, né? Se você não assistiu, de novo te convido a assistir assim que você terminar essa aula. E também agora todas essas estratégias, esses passos, né, que são fundamentais para que você possa continuar se movimentando aí para melhorar a tua saúde mental, para superar a depressão, para você transformar essa dor em bem-estar, para você conseguir não só sobreviver, mas para você conseguir realmente viver na sua plenitude, né? A gente sabe que a vida não tem preço e pense para você, né, o quanto vale a sua vida para você, o quanto vale a sua vida para as pessoas que dependem de você. Então, a gente sabe que não tem preço. Eu tô aqui para te lembrar que tem luz no fim do túnel, que tem muitas possibilidades e formas de te ajudar e de você transformar a sua vida. Então, agora que você já aprendeu, né, quais são os principais erros que as pessoas cometem no dia a dia que impedem de melhorar a depressão, agora que você já conseguiu fazer o roteiro da sua depressão, para saber realmente o que é prioridade para você entender, olhar com outros olhos, né? Não olhar só para o problema, mas conseguir enxergar soluções e possibilidades de mudança na sua vida. Eu vou te convidar para você não perder a nossa terceira e mais importante aula dessa semana, onde eu vou mostrar o mapa da sua jornada, o caminho, o passo a passo, como você vai fazer para sair da depressão, para sair do lugar de dor e sofrimento onde você está, rumo a uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais cheia de vida, uma vida com mais bem-estar, com mais saúde mental, tanto para você quanto para a sua família também. Então é possível você tanto se ajudar quanto ajudar aos próximos, porque quando a gente se modifica, a gente espalha essa mensagem, a gente espalha esse sentimento de bem-estar, a gente consegue transmitir a outro como a gente está melhor e isso vai contagiando positivamente as pessoas ao nosso redor. Então é isso, eu agradeço a sua atenção, o seu carinho de estar aqui comigo até agora. Não perca a próxima aula que ela está incrível também e a gente se vê em breve. Um abraço!